A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live, a live O Grande Clamor da Madrugada, e também a campanha Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Vamos meditar na palavra de Deus. O tema é a oração em primeiro lugar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Fala acerca do ministério do Senhor Jesus na terra e sobre sua vida de oração. Ele sempre se apartava para se colocar em oração para buscar a Deus. O ministério do Senhor Jesus foi pautado na oração. Foi um ministério de oração. Um exemplo para nós, para que possamos entender que temos que ter uma vida de constante oração, porque a oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus e nos relacionarmos com Ele. Relacionarmos com Deus diariamente. Relacionarmos com Deus a cada dia e também em várias horas do dia. O Senhor Jesus, ele viveu uma vida de íntima comunhão diária com o Pai. E Deus, ele por meio do Senhor Jesus, como exemplo para nós, o exemplo do Senhor Jesus, para entendermos que para vencermos temos que estar em constante oração. E Satanás, ele tenta de todas as formas interromper a nossa vida de oração. O Senhor Jesus, ele foi o grande exemplo de como devemos estar sempre em oração. Ele iniciou o seu ministério na oração e encerrou também seu ministério em oração. Porque quando iniciou o ministério público do Senhor Jesus, foi através da oração. Ele sempre se afastava para manter uma comunhão com o Pai, para buscar a Deus em oração. E também antes dele ter sido entregue, ser levado para ser condenado e morto, onde ele estava, ele havia se afastado para orar. Ele havia se afastado para clamar ao Pai. Ele, no jardim do Getsemane, ele clamou ao Pai. Por isso que ele iniciou o seu ministério em oração, permaneceu em oração e o encerrou também orando. No Evangelho de Marcos, podemos, meditando no livro de Marcos, acerca do ministério do Senhor Jesus, pautado na oração, e também em Lucas, que fala, ele apartava para orar, Lucas 5, 16. A oração fazia parte do ministério de Jesus. O Senhor Jesus, ele constantemente estava orando. Ele tinha uma comunhão diária com Deus. No Getsemane, volto a dizer, ele orou com uma intensidade muito grande no Getsemane. Ele
esteve sempre em constante oração, como exemplo para os discípulos e para nós também. Temos que estar em constante oração. E a igreja do Senhor precisa estar em constante oração. A importância da oração. Podemos citar Pedro, enquanto ele estava no cárcere, na prisão, a igreja intercedia por ele, e o anjo foi enviado e o soltou da prisão. Foi por meio da oração. Também a palavra de Deus fala também sobre oração, sobre estarmos em constante oração. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. E o poder da oração. Paulo, ao preparar Timóteo para o ministério que Deus havia lhe confiado, quis que ele entendesse sobre a igreja. Por isso começou com o fundamental para a igreja, o fundamental para o povo de Deus. A igreja que refiro não é o edifício, o lugar que reunimos para cultuar, adorar a Deus, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. E é fundamental que nós estejamos em constante oração. Paulo ele estava dizendo, antes de fazer algo, ore. Antes de ensinar algo, ensine-os a orar. Porque por meio da oração, Deus se manifesta com seu grande poder, por meio da oração. A oração tem que ser constante. Quando acordamos, quando vamos levantar, durante a nossa manhã, durante a tarde, durante a noite e madrugada, temos que estar em oração. Orarmos, reservarmos um tempo para orarmos. Buscarmos a face do Senhor por meio da oração. Em Lucas 19:46, Jesus disse, minha casa será casa de oração. Vemos a oração como um meio para conseguir coisas, mas o conceito bíblico consiste em que conheçamos cada vez melhor a Deus. Não vá à igreja somente para escutar um sermão ou uma oração bonita, louvores, mas sim para encontrar-se com Deus. O pastor e o louvor são canais através dos quais ele pode falar, mas não há nada que substitua a oração. Não é questão de sentimentos, seu crescimento espiritual e supervivência dependemos da oração. Como dependemos do alimento diário, nós precisamos nos alimentar, porque o nosso físico precisa de alimento. Temos que nos alimentar diariamente
e várias vezes durante o dia. E espiritualmente precisamos nos alimentar por meio da oração. Orando, é orando que estamos nos alimentando espiritualmente. Lucas capítulo 18, versículo 1. Ensinando-os que deveriam orar sempre sem desfalecer. O inimigo é uma ameaça para aquele que não está em oração, porque aquele que está em oração, o Senhor lhe dá poder, o Senhor age por ele, Deus age por aquele que está em oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero que os homens orem em todo lugar, orarmos em todo lugar. Orar significa vitória. Em Tiago 5,16, a oração eficaz do justo pode muito. Fique-se na palavra justo. Cada um dos cristãos está revestido da justiça de Cristo, o que significa estar bem com Deus. Buscarmos a Ele por meio da oração. Buscarmos a Deus através da oração e vencermos por meio da oração. Para realizarmos o jejum, também é muito importante o jejum. É necessário oração e jejum para Deus, com seu poder, Ele agir. A palavra de Deus, também a palavra do Senhor, que se encontra palavra de Deus queremos meditar, que fala acerca de buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus nós só o buscamos através da oração. Podemos nos achegar diante de Deus por meio da oração, através da intercessão. O inimigo ele luta tentando fracassar, desanimar o povo de Deus, impedir a igreja do Senhor de orar, de buscar a Deus. Buscar a Deus através da oração, a palavra de Deus quando fala sobre orarmos. O Senhor Jesus ele fala acerca de orarmos para termos vitória, orarmos para vencermos. Oração significa vitória, é a chave da vitória. Por meio da oração conseguimos vencer obstáculos. Por meio da oração conseguimos transpor barreiras através da oração.
Se você está se sentindo fraco, desanimado para orar, busque a Deus, peça a Deus forças, que o Senhor te dê graça para se colocar na presença dEle em oração, porque se você está se sentindo desanimado para orar, é porque o diabo ele tem lutado para te impedir de ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, porque Ele sabe que se você tiver uma vida de oração, uma vida de comunhão, um relacionamento com Deus, Ele sabe que não conseguirá ter vitória sobre a sua vida. Por isso que Ele envia setas, envia dardos, tenta de todas as formas impedir que tenhamos uma vida de oração. Se não formos dedicados à oração, se não buscarmos a Deus em oração, o maligno consegue desanimar, abater, esfriar, afastar da presença de Deus. A igreja somos nós. Nós precisamos estar em oração para vencermos. O Senhor Jesus, ele esteve na terra em constante oração. O seu ministério foi um ministério de oração e ele venceu por meio da oração. Podemos entender que a oração como um meio para nós obtermos forças, em primeiro lugar, forças para vencermos, forças para prosseguirmos. A oração é a forma de nos encontrarmos com Deus. Por meio da oração, nós nos relacionamos com Deus. Não existe nada que possa substituir a oração. Muitos falam acerca só do louvor. O louvor é muito importante, é a adoração a Deus. Por meio do louvor adoramos, glorificamos ao nosso Deus, mas precisamos estar em constante oração. Se você tinha o costume, o hábito de orar e agora desanimou, não tem conseguido orar, peça graça a Deus, força a Deus para você voltar a orar, se relacionar com Deus, a tirar um tempo para clamar, para buscar a Deus através da oração. Precisamos orar sempre, sem desfalecer. Lucas capítulo 18, versículo 1. Precisamos estar em constante oração. O inimigo, ele ataca, mas precisamos estar em oração para que estejamos protegidos. A palavra de Deus, Paulo, ele afirma que grande parte da responsabilidade para que os ataques do inimigo, sejamos livres dos ataques do inimigo, é necessário que estejamos em oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quero que os homens orem em todo lugar. Isso quer dizer que estejamos em constante oração em todo tempo. Que todo cristão, que todo povo de Deus ore para vencer.
Porque se orarmos, se tivermos uma vida de oração, teremos uma vida vitoriosa. Depois de orarmos, de termos uma vida de oração, nós começamos a ver o agir, o trabalhar de Deus quando entramos em um propósito de oração. Quando entramos em um propósito de buscarmos a Deus, quando começamos a buscar a Deus, a nos relacionarmos com Deus, a termos uma íntima comunhão com Deus através da oração, quando temos um propósito de diariamente buscarmos ao Senhor, Deus começa a agir, começamos a ver o operar de Deus através da oração. Depois de termos um propósito e entrarmos nesse propósito de oração, antes de termos um propósito de oração, não tem como vermos Deus agir e confirmar a vitória. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala acerca da oração eficaz, a oração do justo. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por meio da oração podemos vencer. Por meio da oração obtemos a resposta da parte de Deus. Por meio da oração, se você orar, se você clamar, interceder pela sua casa, pela sua família, por aqueles que necessitam, você irá ver o que Deus irá realizar, grandes coisas Deus irá fazer. Se estivermos em constante oração, diariamente, nos colocarmos na presença de Deus em um propósito de oração, em um propósito verdadeiro, se em um propósito verdadeiro buscarmos a Deus, Deus responderá a nossa oração, o nosso clamor. A palavra de Deus, também no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 8, fala que devemos ter um coração firme, porque podemos entender a dúvida impede que alcancemos a vitória da parte de Deus. A dúvida impede que alcancemos a bênção. Se desanimar na oração, esmorecer, desanimar, não tem como alcançarmos a bênção. Por isso que Satanás ele luta de todas as formas para impedir o povo de Deus de orar. A oração é o fundamento, ela foi fundamento da vida pessoal e do ministério de Jesus. E tem que ser também o fundamento da nossa vida. Que possamos estar ocupados em oração, mantendo uma comunhão íntima com Deus, nos relacionando com Deus, que possamos estar ligados no Senhor por meio da oração, para que nada venha nos distrair, para que nada. Temos que estar com um propósito verdadeiro, diário, orando,
se relacionando com Deus, não deixando que nada nos distraia. A palavra de Deus fala acerca do poder da oração. Antes de fazer alguma coisa, peça primeiro uma direção a Deus, se coloque em oração na presença de Deus. Se você tem projetos para realizar, planos para executar alguma coisa que você irá fazer, antes se coloque na presença de Deus e ore para que Deus, Ele seja contigo. Para vencer é através da oração. Para que a nossa família esteja de pé, é necessário que nós estejamos de joelhos. É necessário que estejamos orando. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 46. O Senhor Jesus, ele disse: minha casa será casa de oração. Casa de oração. Também podemos citar sobre Daniel. Ele 3 vezes ao dia se colocava na presença de Deus em oração. 3 vezes ao dia. Em um propósito de constante oração na presença de Deus. Propósito de oração. É preciso colocarmos Deus em primeiro lugar. É necessário orarmos, buscarmos a importância da oração. Podemos entender que desde o início, em Gênesis, criação, quando Deus criou o homem, o colocou no Éden para que ali vivesse e tivesse íntima comunhão com Ele. Mas o homem pecou e quando o homem pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão, perdeu o privilégio de se relacionar com Deus. E nós, a partir daí que veio o pecado, nós hoje, para vencermos o pecado, temos que estar em constante oração. Para vencermos o pecado, temos que estar orando. Temos que estar buscando a Deus por meio da oração. Temos que buscar a Deus, nos relacionarmos com Deus através da oração. A palavra de Deus fala acerca de Esdras. Esdras foi por meio da oração, ele usou a oração como um recurso poderoso, foi a oração, e o rei Artaxerxes, Esdras encontrou, podemos dizer, por meio da oração, ele obteve vitória
porque o que fez com que o rei olhasse para Esdras e desse a ele a oportunidade de voltar para Jerusalém para reconstruir os muros e também o ajudasse com tudo que necessitava para a reconstrução, porque Esdras havia se colocado em oração na presença de Deus. O único recurso que fez com que o rei Artaxerxes ajudasse Esdras e o liberasse para voltar a Jerusalém foi a oração. Entenda o poder que tem a oração. Costumamos dizer que a oração é a chave da vitória. Na Bíblia não diz que a oração seja a chave da vitória, mas a palavra de Deus fala que por meio da oração, é orando, é pedindo que Deus, Ele nos ouve, Ele responde. Então, por isso costumamos dizer que a oração é a chave, é a forma de obtermos vitória. E quando nós nos colocamos na presença de Deus em oração, nós obtemos vitória. A palavra de Deus fala acerca de homens e mulheres que venceram por meio da oração. Ana foi orando, clamando, insistindo com Deus. Em seu coração ela falou com Deus e Deus atendeu o seu pedido, lhe dando o que ela tanto almejava, que foi o seu filho Samuel. A palavra de Deus fala também acerca da oração, não só de Ana, mas acerca da oração de homens, muitos que se colocaram na presença de Deus e venceram por meio da oração. Tiveram vitória orando, buscando, clamando a Deus. Por meio da oração, nós somos fortalecidos, nossas forças são renovadas. Através da oração, o Senhor repreende a doença, a enfermidade. Por meio da oração, Ele concede sabedoria. Através da oração, Deus nos concede a vitória. A palavra de Deus acerca da oração, o Senhor, Ele nos fala na sua palavra sobre o dever de orarmos sempre, não esmorecermos, não desanimarmos, mas estarmos sempre em constante oração. A palavra de Deus fala acerca da oração, acerca do ministério do Senhor Jesus, que foi por meio da oração. Fala também acerca da oração da igreja, que orava, que estava em constante oração, intercedendo por Pedro. Podemos falar também sobre o poder da oração. A oração também
de Elias, naquele desafio de Elias aos profetas de Baal, em que Deus enviou a resposta por meio do fogo. E também a palavra de Deus fala acerca da oração, de nos empenharmos em oração, orando, buscando a Deus para obtermos vitória, o poder por meio da oração. Porque devemos orar, porque devemos estar em constante oração na presença de Deus. Devemos orar para vencermos. Devemos orar, suplicarmos a Deus, porque por meio da oração também obtemos livramento. A palavra de Deus fala que Israel, o povo de Israel, eles estavam no Egito, sofrendo, muitos morrendo, mas quando eles reconheceram o pecado, clamaram a Deus pedindo perdão e clamaram também a Deus, suplicando a Deus por libertação da escravidão. E Deus, ele levantou um libertador para que o seu povo fosse resgatado, tirado da escravidão, liberto da escravidão. Pedro estava também na prisão e a igreja orava. E através da oração da igreja, Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro daquela prisão. A palavra de Deus fala também acerca de Paulo e Silas na prisão. Eles cantavam louvores, mas também oravam a Deus. E as portas da prisão se abriram por meio da oração de Paulo e Silas, louvores e oração a Deus. Por meio da oração, Deus ele concede livramentos, concede vitória ao seu povo, vitória para aquele que o clamar. Ele concede também por meio da oração poder, porque a igreja, os irmãos da igreja primitiva, a palavra de Deus diz que estavam reunidos em um mesmo lugar, reunidos clamando, reunidos buscando a Deus, quando Deus enviou sobre eles o Espírito Santo. A palavra de Deus também fala sobre o poder que obtemos através da oração. Nós obtemos poder para vencer o mal, poder para prosseguirmos. Por meio da oração, nós somos fortalecidos. Por meio da oração, as nossas forças são renovadas através da oração. Para nos fortalecermos, temos que estar em oração. Temos que ter um momento com Deus para sermos espiritualmente fortalecidos. Também podemos falar sobre a oração
Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo e sempre, e nos colocarmos na presença do nosso Deus, ou buscando em primeiro lugar, temos que buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto significa nós, em primeiro lugar, orarmos, darmos prioridade à oração, sermos dedicados à oração, termos um compromisso, um propósito de oração na presença de Deus, orando sem cessar, buscando a Deus sem cessar. Quando falamos oração em primeiro lugar, é porque em primeiro lugar devemos buscar a Deus. Antes de tudo, que se façam súplicas, orações e intercessões. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Isso é para que possamos entender que devemos, em primeiro lugar, como cristãos, estarmos em oração na presença de Deus, colocarmos a oração em primeiro lugar, não deixar que os problemas, as preocupações, nossas tarefas diárias nos afaste da nossa comunhão com Deus, de um momento de oração na presença de Deus. Um momento que possamos tirar um tempo para nos relacionarmos com Deus, termos um particular com Deus através da oração. O segredo da oração. Porque através da oração nós obtemos vitória. Através da oração somos fortalecidos. Através da oração Deus nos dá direções. Através da oração Deus, Ele age por nós, vencendo os ataques do inimigo contra a nossa vida. Através da oração, nós obtemos forças para prosseguirmos. Através da oração, nós podemos ter a certeza da vitória. Por meio da oração, Deus confirma livramentos, a sua proteção. Ele confirma a sua bênção. Bênção em primeiro lugar espiritual, e também Ele acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos. Vamos nesta madrugada, essa live, o grande clamor da madrugada. Vamos buscar a Deus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor meu Deus, em primeiro lugar, peço perdão pelos meus pecados, erros e falhas. Lava, Senhor Jesus, o meu coração com o teu sangue. Lava com o teu sangue o coração dessa pessoa que nessa madrugada de oração está acompanhando essa live, está junto agora comigo, ó Deus, buscando a tua face por meio da oração. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, confirma a vitória, Oriande crama labaxéria, confirma a bênção, meu Deus, Oricantas nébia, na vida dessa pessoa que agora clama, que agora pede. Deus de vitória, Deus de poder e cantas nébia, clamamos agora, ó Deus, pelo sangue do Cordeiro, meu Deus, pelo sangue poderoso de Cristo.
vai confirmando a vitória na vida daqueles que agora estão clamando, estão pedindo. Senhor Jesus, cobre com o teu poderoso sangue essa pessoa que agora está clamando, buscando ao Senhor através dessa live. Cobre com o teu sangue a casa, a família de cada um. Senhor Jesus, cobre a minha vida com o teu sangue. Cobre com o teu sangue o meu lar. Cobre com o teu sangue, Senhor, cada membro da minha família, que eu apresento a ti, intercedo a ti na oração. Senhor, o teu sangue tem poder, vai desfazendo macumba, feitiço, bruxaria, magia negra, obras de voodoo, vai queimando, destruindo toda seta maligna, todo dardo inflamado do diabo, setas de morte, setas de destruição. Senhor, o teu sangue tem poder, que esse dardo que o diabo enviou para matar por meio de acidentes, por meio de violências, tragédias, assassinato. Senhor, pelo teu sangue clamo, pedindo, vai repreendendo esse demônio da violência, esse demônio do homicídio que quer causar tragédia. Ó Senhor, repreenda esse demônio que quer causar assassinatos, que quer levar vidas, ó Deus, a cometer assassinatos. Teu sangue tem poder, Senhor. Corta os laços de morte que Satanás preparou, ó Deus, para essa vida ser assassinada, para essa vida, Senhor meu Deus, essa pessoa sofrer violência, mas no teu sangue, Senhor, há poder. Repreenda esses demônios que estão rondando com o plano de matar, destruir, causar violência, derramamento de sangue. Senhor Jesus, o teu sangue tem poder, vai desfazendo com todos os planos do diabo, todo plano de morte, de destruição. Dá o livramento, Deus, pelo sangue do Cordeiro, desses laços, Senhor, de tragédia, violência, derramamento de sangue, laços de assassinato. Teu sangue tem poder, Senhor, repreende e paralisa, Senhor, esse demônio do homicídio, também esse demônio do suicídio que está colocando na mente dessa pessoa para ela tirar, ó Deus, a própria vida, mas no teu sangue, Senhor Jesus, há poder para repreender esse demônio que quer levar essa pessoa a tirar a sua vida. Senhor, dá um grande livramento pelo teu poderoso sangue. Também, ó Deus, suplico a ti nesta hora de oração. Repreenda demônios que querem matar por meio de doenças, pragas, pestes. Ó Senhor, essa seta de doenças malignas, de pragas, pestes, vai cortando, Senhor, o laço do diabo contra essa vida, vai destruindo setas de doenças, de enfermidade. Ó Senhor, essas setas de pragas, pestes que está sendo enviada contra essa vida. Meu Deus, dá o livramento pelo sangue do Cordeiro de todo laço de morte, mortes também, ó Deus, por meio, ó Deus Santo, de um mal súbito. Repreenda pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, esses demônios que estão rondando para matar, destruir. Repreenda pelo sangue do Cordeiro esses demônios aí no portão da casa. Seja banido pelo sangue do Cordeiro. Vai saindo aí dessas ruas, demônio da morte, legião das trevas que quer destruir. Há poder no sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, o teu sangue tem poder. Repreenda pelo teu poder esse espírito da morte, esse espírito, Senhor, da destruição, demônios que querem causar, Senhor, destruição e morte, mas no teu sangue há poder. Cordeiro Santo, bendito que venceu, clamando pelo teu sangue, peço grande livramento. Senhor Jesus, corta os laços do diabo, toda a
seta e dardo que os demônios estão enviando vai destruindo. Cobre, Senhor Jesus, nossas vidas com o teu sangue, a nossa casa, a nossa família. Senhor, toca, toca, Senhor, toca nessa vida, Senhor, que está, Senhor, em viagem. Cobre com o teu sangue, livre esse caminhoneiro, essa pessoa que está na estrada. Senhor, livra essa pessoa da morte, desse laço de acidente. Venha livrar e proteger essa vida, guardar essa vida. Teu sangue, Senhor, tem poder. Livra essa pessoa de sofrer, Senhor, esse acidente, esse laço que o diabo armou. Ele armou, Senhor, para essa pessoa sofrer um acidente e vir à morte, mas no teu sangue, Senhor, há poder. Dá um livramento para essa pessoa. Já estava tudo planejado por Satanás, mas no teu sangue, Senhor, há poder. Livra esse caminhoneiro. Livra, Senhor, essa pessoa que está na estrada, enfrentando perigos. Senhor, vai cortando todo o laço do diabo, laços de morte, laços de destruição. No teu sangue há poder, Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu. Clamamos pelo teu sangue, pedindo que haja livramento. Essa pessoa, Senhor, meu Deus, que está correndo um grande risco, meu Deus, de morte, aí nessa estrada. Senhor, livra, o teu sangue tem poder, livra do acidente, livra essa vida, Senhor, da morte, livra, Senhor, dessa seta, desse dardo inflamado do diabo. Também essa vida, Senhor, que Satanás enviou setas de doença, setas de enfermidade, mas no teu sangue, Senhor Jesus, há poder, dá o grande livramento de morte. Senhor, toca também nessa pessoa que está doente, pessoa que está enferma. Não permita, Senhor Jesus, o diabo conseguir o que ele está planejando, que é levar essa vida à morte. Senhor Jesus, vai passando o teu sangue aí no local da doença, da enfermidade. Toca, Senhor Jesus, com as tuas mãos de fogo. Toca, Senhor Jesus, com as tuas mãos de poder. Repreenda o mal, Senhor, que está nessa vida, nesse corpo, nesse organismo. Repreenda também, Senhor, todo o mal que está nessa casa. Saia desse quarto, saia no nome de Jesus de todos os cantos desse quarto. Saia do banheiro, do corredor, saia da cozinha, da sala, da copa, da área de serviço. No nome de Jesus, saia de todos os cantos dessa casa, saia do quintal, dos fundos, das laterais, da frente, vai saindo desse apartamento, no nome de Jesus, de todos os cantos, vai saindo dessa casa, desse local, vai saindo aí desse terraço, vai saindo espírito maligno que está tentando se esconder, mas há poder no sangue de Jesus, bata em retirada, vai saindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, corta todo laço de morte, laços de morte que os demônios prepararam contra essa pessoa que está orando e a família dessa pessoa, laços de morte, ó Deus, preparado contra nós, contra a nossa família. Corta todo laço do diabo, cobre nossas vidas, Senhor Jesus, com o teu sangue. Paralisa essa legião das trevas, do inferno, que está, ó Deus, planejando morte, planejando destruição. Senhor, teu sangue tem poder. Clamamos pelo teu sangue, pedindo a proteção, o grande livramento. Clamamos agora, Senhor Jesus, pelo teu sangue, dá o livramento, a proteção divina. Repreenda, Deus, pelo sangue de Cristo,
toda a fúria do diabo. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, dá o livramento, repreenda esse espírito da morte, ó Deus, corta todo o laço que o diabo armou, ele preparou, Senhor, meu Deus, contra a nossa vida e a nossa família. Senhor, teu sangue tem poder, cobre-nos com teu sangue. Também, Senhor, suplico, unge essa água que está sendo apresentada ao Senhor, essa água que está nesse copo, nessa garrafa. Senhor, unge essa água com teu sangue, transforma ela em um remédio para a cura, para libertação, livramento. Também unja, Senhor, as peças de roupa, vai ungindo cada peça de roupa. Também apresenta ao Senhor fotografias, cobre com teu sangue, Senhor Jesus, as vidas que estão nessas fotos, livra da morte, da destruição. Apresenta ao Senhor esse documento com foto, cobre com teu sangue, Senhor Jesus, essa vida, qual pertence esse documento, livra da morte, da destruição, dos perigos. Oro pelas crianças, quantos agora, ó Deus, pedindo oração, clamando por crianças da sua família. Cobre com teu sangue essas crianças, livra da morte, dos perigos, livra, Senhor, das pestes, pragas, doenças, enfermidade, violência, de todo mal. Livra essas crianças e também as crianças da minha família. Cobre com teu sangue, Senhor, proteja em todos os lugares, proteja e abençoe na escola também. Ó Deus da vitória, pelo sangue do Cordeiro, abre portas para os que estão desempregados, entra com a providência, Senhor meu Deus, a providência financeira, Senhor, esteja à frente, dando vitória em tudo, Senhor, que formos realizar. Ó Deus, dê vitória pelo sangue de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, coloca as tuas mãos naquele lugar, Senhor. Estenda as tuas mãos lá. Vai agindo, Deus, trabalhando naquelas vidas, naqueles corações. Ó Deus Santo, esteja à frente de tudo. Pelo sangue do Cordeiro, vem entrar com a vitória. Ó Deus poderoso, Deus tremendo, Deus de poder, Deus de milagre, vem abençoar a tua obra, vem abençoar no nome de Jesus, ó Deus, estenda as mãos e abençoa a tua obra, confirma a vitória pelo sangue de Cristo. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live nesta madrugada. Que Deus abençoe vocês que estão aí acompanhando. É uma live simultânea. Você que está acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube, que Deus te abençoe. Peço para você se inscrever aí no canal do YouTube, deixar também seu joinha. E você que ainda não é seguidor dessa página do Facebook, peço para você seguir e também compartilhar entre amigos e parentes. E nos grupos que você faz parte, compartilhe essa live no nome do Senhor Jesus. E você que já tem compartilhado, que Deus abençoe a sua vida, que Ele te recompense no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, nesse domingo, estarei realizando a live no horário das 15 horas. Será no período da tarde, às 15 horas, a primeira live nesse dia de domingo. A primeira live será no horário das 15 horas, a primeira live, e depois também no horário das 18 horas e 30 minutos estará sendo realizada uma outra live, é a live da campanha Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, no horário das 15 horas, no período da tarde, no horário das 18 horas e 30 minutos, e também o devocional diário para
temos o nosso particular com Deus, o devocional com Deus, é no horário das 20h30 e também na madrugada, a partir das 3 da madrugada. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.